Fala, Nação Azulina, CSA Povão aqui fazendo mais um vídeo aqui para vocês. Meus amigos, acabou agora, acabei de sair do Rei Pelé, 2-0 para o CRB, mais uma vitória por 2 gols, nos 2 confrontos, 2 derrotas para o nosso maior rival. E o CSA completa 5 anos com esse agora, que não vai para uma final do campeonato alagoano. A última vez foi em 2021. E isso, no meu modo de ver, é o reflexo de tudo que acontece fora do campo do CSA. O que acontece dentro de campo é o reflexo das coisas absurdas que acontecem fora do campo do CSA. Os bastidores do CSA, nebulosos, sabe? O que aconteceu depois do período em que a Miriam renunciou foi uma coisa absurda. E aquilo está refletindo agora aqui. Sabe, a gente bateu a exaustão aqui naquele momento. Porque eu sabia que o planejamento para 2026 estava todo comprometido com aquelas pessoas que estavam ali usurpando o poder do CSA, não querendo sair, não querendo largar o osso, e aquilo comprometeu muito o planejamento do CSA para esse ano. Se após a Miriam renunciar, as pessoas tivessem convocado eleições legítimas dentro do clube, grupos como os que tinham interesse em assumir, com capacidade financeira, capacidade política e toda a estrutura para montar uma equipe forte, o CSA estaria em outro patamar nesse momento. Teria tempo suficiente para montar uma equipe com qualidade, sabe, com aporte financeiro que se imaginava colocar. Mas não, aquelas pessoas são responsáveis por isso. Essas pessoas são responsáveis por isso. Aquelas pessoas que ainda estão dentro do CSA. Ainda estão dentro do CSA. Tá? E outra coisa, em determinados momentos, como aqueles, muita parte da nossa torcida negligenciou, silenciou. Eu e muitos aqui batemos muito naquele momento. Porque eu sabia que todo o planejamento para 2026 estava se escoando, estava sendo jogado no ralo, pela simples ambição de quererem assumir o CSA e quererem, Deus sabe fazer o que com o CSA. Conseguiram. E em determinado momento, muita parte da nossa torcida calou a boca, fechou como um zíper, e agora está aí a consequência também. Então o CSA só está nessa fase terrível por culpa daquelas pessoas que tentam fazer de tudo com o CSA, menos fazer o bem ao CSA, e muita parte da nossa torcida também que é negligente, que não cobra na hora que tem que cobrar. Não estou falando de violência, jamais, quem me conhece sabe que eu jamais solicitaria isso. O que eu estou dizendo é cobrar os direitos que o torcedor tem diante de uma sociedade como é o CSA, numa associação, como é o CSA. Todos nós, sócios torcedores e torcedores comuns, têm direito a exigir que as coisas andem corretas dentro do clube. E muita parte da nossa torcida abandonou, negligenciou, se absteve de cobrar. E agora está o resultado aí. O CSA montou um time, o Bonatelli não tem culpa de nada. O cara foi contratado e fez o que pôde com o que tinha, com o que não tinha, melhor dizendo. Mas teve que montar um clube com essas características, sem jogadores de lado, jogador beirada de campo. Nós não temos jogadores nessa função. Os que temos são muito aquém, cara. Fora outras posições, apenas um lateral, enfim. Mas o nosso principal problema é o setor ofensivo. Homens de ataque não temos. E o time chegou nessas condições aí, aos trancos e barrancos, causou uma certa esperança mínima ainda na torcida, mas o fiasco estava pronto para acontecer e aconteceu para o nosso rival. 2 jogos e 2 derrotas. Não que o nosso rival esteja no nível altíssimo, um time maravilhoso. Deixa eles pensarem assim, o time deles é horrível. Nós é que somos muito piores. Nosso time é que é pior, sabe? Mas é isso, cara. O que acontece dentro do campo é exatamente reflexo de tudo o que acontece nos bastidores do CSA, que eu sei de muita coisa e às vezes não falo aqui, que é para não prejudicar, expondo mais ainda a situação do clube. A gente tenta levar as coisas de uma maneira
para tentar ainda fazer o máximo com que esse clube consiga os seus objetivos. Mas essas pessoas e aquelas pessoas que fizeram o que fizeram no CSA, depois que a Miriam renunciou e ficaram lá sem querer sair, bagunçando todo o planejamento do clube, essas pessoas são responsáveis. Cadê botar a cara agora? Bota a cara aí, cara. Botem a cara, pô. Assumam a responsabilidade. Assumam a responsabilidade. É isso. Mais um ano fora de uma final do campeonato alagoano. E com a perspectiva, as piores perspectivas possíveis daqui para o final do ano. Hã? É isso. E enquanto a torcida do CSA não acordar de fato, eles vão estar sempre jogando o CSA na lama como fizeram agora. E quando o CSA esteve minimamente organizado, o CSA conseguiu todos os feitos possíveis. Em final de alagoano, nunca esteve fora de final de alagoano, cara. Conseguiu bater na Série A, quando esteve minimamente organizado. Sabe? Mas os abutres continuam dentro do CSA, roendo tudo que é possível. Enquanto isso, a torcida dorme em berço esplêndido. É isso que acontece no CSA e as consequências são essas que a gente está vendo aí dentro das competições.